O Domi Heves de Imur-sama. Qual seria a fraqueza desse poder? E como alguém poderia derrotar um poder tão absurdo como esse? Esse tem sido o assunto mais comentado da semana, por causa do capítulo mais recente que mostrou o uso do Domi Heves de Imur contra Rox de Shebeck. Tenho lido várias teorias dizendo que esse poder só funciona em pessoas que estão em sua terra natal, algo parecido com o que aconteceu com Brog e Dory, que foram afetados pelo Domi Heves justamente porque estavam em sua própria terra Elbaf. Ou talvez também seja o caso do Rei Herald, que acabou se transformando em um demônio. E faz sentido, afinal, o local de origem de Shebeck é justamente God Valley, então tudo se encaixa. Além disso, o nome Domi Heves vem do latim e, se traduzido para o português, significa algo como eu voltei para casa. Então, na minha opinião, o Domi Heves é um poder capaz de liberar a maldade pura dentro de quem é atingido por ele. Em outras palavras, se uma pessoa tem trevas ou maldade dentro de si, o Domi Heves vai agir com força total sobre ela. E é aqui que entra a fruta Hito Hito no Mi modelo Nika. Como sabemos, o usuário dessa fruta Luffy assume uma forma totalmente branca ao se transformar, representando a pureza e inocência. Por isso, é bem possível que o Domi Heves simplesmente não funcione contra alguém como ele. Vamos aprofundar mais essa explicação, começando com Brog e Dory. De acordo com o capítulo 1158, eles eram os líderes dos piratas guerreiros gigantes. Centenas de anos atrás, eles aterrorizaram o mundo atacando e queimando vilas inteiras. Ou seja, existia maldade dentro deles. O mesmo vale para o Rei Herald. Vimos em seu flashback e ele também tinha um lado sombrio. A única pessoa que o salvou desse caminho foi Ida, a mãe de Hajurudin. E no caso de Shebeck, isso é ainda mais evidente. Ele sempre teve uma natureza maligna e ambiciosa. Então, acredito que é justamente essa maldade interior que serve de combustível para o Domi Reverse funcionar. Ele desperta e amplifica a escuridão dentro da pessoa, tomando completamente o controle do corpo dela. Por isso, Luffy, em sua forma Gear 5, provavelmente não seria afetado, justamente por causa da natureza pura e livre do Nika. E é exatamente por isso que Imur-sama teme tanto Joy Boy, porque Joy Boy é a única pessoa que ele não consegue manipular com Domi Heves. Afinal, como você desperta o mal dentro de alguém que não tem nenhuma sombra de maldade? Mas isso nos leva a outra pergunta: o que Joy Boy fez há 800 anos para enfrentar Imur-sama e seu poder demoníaco do Domi Heves? E o que Luffy poderia fazer agora para impedir que esse mesmo poder volte a dominar o mundo? Talvez o segredo esteja exatamente nisso. Se o Domi Heves transforma os corrompidos em demônios, então só alguém de coração puro poderia resistir completamente a ele. É bem possível que o Gear 5 de Luffy também possua uma habilidade capaz de anular o efeito do Domi Heves. Se o poder de Imur-sama transforma as pessoas em demônio, então talvez o Gear 5 tenha o efeito oposto, podendo tornar seus aliados semelhantes a ele, com a mesma energia e pureza do Nika. Ou seja, se o Gear 5 não é afetado pelo Domi Heves, Luffy poderia usar esse poder para branquear seus companheiros, transformando-os temporariamente em versões puras, como se estivessem em seu próprio estado de Gear 5. Desse modo, ele impediria que Imur transformasse mais pessoas em demônios através do Domi Heves. Agora, a grande questão é: o que vai acontecer a seguir? Como vimos, Imur ordenou que Shebeck matasse sua própria esposa e filho. E é possível que ele realmente tente fazer isso. Shebeck deve perseguir Ares e Tite para cumprir essa ordem terrível. Mas eu acredito que ele vai lutar contra o domínio demoníaco. E no fim pedirá a Roger Garp que o matem, para que dessa forma possa impedir que a si mesmo de assassinar a própria família. Essa ideia abre um ponto muito interessante. Como será a reação da antiga tripulação de Shebeck, como Barba Branca, Kaido e Big Mom, ao verem o que aconteceu com seu capitão? Será que eles teriam coragem de enfrentá-lo ou continuariam focados na verdadeira ameaça, o monstro chamado Imur-sama? Na minha visão, é bem possível que Shebeck ainda mantenha um resquício de consciência humana, mesmo após ser transformado em demônio. Isso porque vimos algo semelhante acontecendo com Dory e Brog no capítulo 1150. Mesmo sob o controle do Domi Heves, os dois ainda conseguiram falar e raciocinar como se lutassem internamente contra os demônios de Imur. A diferença é que naquele momento
momento, eles ainda obedeciam ao comando que recebiam: eliminar o Rei Harold. Aliás, falando em Brog e Dory, se vocês repararem bem, Imu usou dois métodos diferentes para transformá-los. Nos gigantes, ele utilizou aquele símbolo circular negro, enquanto em Shebek, ele apenas liberou seus tentáculos sombrios para possuí-lo diretamente. No próximo capítulo, provavelmente veremos qual é a diferença entre esses dois métodos e como isso afeta cada vítima do Dome Reverse. De qualquer forma, a transformação de Shebek em demônio reflete o destino de seu velho amigo, o Rei Harold. A única diferença é que Harold será morto pelo próprio filho Loki, enquanto Shebek será morto por Roger e Garp, os dois personagens mais poderosos daquela era. O destino desses dois amigos, Harold e Shebek, certamente ficará marcado na história de One Piece como o símbolo da resistência contra o mal. Eles lutaram bravamente pela paz, mas no fim sabemos que não conseguiram vencer. Os próximos acontecimentos desse flashback prometem ser intensos. Mal posso esperar para ver qual atitude Garp vai tomar e o que Imu-sama vai fazer em seguida. Afinal, se Garp o enfrentou durante o incidente de God Valley, por que Imu não o eliminou depois disso? Por que ele permitiu que um marinheiro com o D no nome continuasse vivo dentro do seu próprio sistema? Será que Imu tem planos futuros para Garp? E assim encerramos o tema de hoje, sobre o Dome Reverse de Imu-sama. Se você curtiu essa teoria e quer mais conteúdo assim, já deixa o like, porque esse simples clique já ajuda muito o canal. E claro, se inscreve também, porque estamos cada vez mais perto dos 5.000 tripulantes. Então é isso, galera. Valeu demais e até a próxima.